Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos meditar juntos na palavra de Deus, vamos orar a este nosso Deus, vamos manter perseverança nos caminhos desse nosso Deus. E Deus ele pede para mim e para você todos os dias: sede fortes e corajosos, tenha bom ânimo, tenha coragem. Deus nos pede isso todos os dias. Todas as vezes que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, a cada manhã, é Ele nos pedindo para que nós venhamos ter coragem, para que nós venhamos ser pessoas fortes, corajosas e ser pessoas sempre vencedoras em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, um desejo enorme de que você venha vencer todos os dias. Para isso, Ele te dá tudo o que é necessário para que você venha se tornar um vencedor, para que você venha se tornar uma vencedora, mais do que vencedor em Cristo Jesus. E vamos agradecer sempre a Deus pelas misericórdias dele, pelo amor dele, pela chance, pelas oportunidades que ele vem nos dando. E graças a essa oportunidade que ele nos deu hoje podemos mais uma vez meditar na palavra de Deus, compartilhar ela e também ir até esse nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo, em agradecimento a Ele, em petição. Leve a Deus diante dele todas as suas necessidades, através das orações, petições, súplicas. Vá até Ele através do seu Filho Jesus Cristo, a qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como nós irmos a Deus a não ser pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que pagou o preço pelos nossos pecados, que foi obediente a Deus, obediente até a morte, morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele se encontra à destra de Deus, à direita de Deus. E está lá intercedendo por mim e por você, para que todos os dias nós venhamos vencer. Todos os dias nós precisamos vencer as guerras, as batalhas de cada dia. E Deus está ali, nos dando a capacitação que nós necessitamos, nos dando a força que nós necessitamos. Mas para isso precisamos também buscar Ele, manter uma comunhão com Ele, se aproximar dEle. Em Tiago 4,8, eu até falo esse versículo aqui praticamente quase todos os dias, em quase todos os vídeos, que é Tiago capítulo 4, versículo 8, onde Deus diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, aproxime-se de Deus e como? Através da leitura da palavra, leia ela todos os dias. Seja perseverante na leitura da palavra de Deus, seja perseverante também na oração. E Ele também vai te exaltar se você se humilhar na presença dele. É o que ele fala. Eu falei isso aqui num vídeo anterior, mas aqui em Tiago 4, no mesmo capítulo, se não me engano, no versículo 9, no versículo 10, olha o que ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então se humilhe na presença do Senhor todos os dias. Procure de todo o coração sempre fazer a vontade de Deus. Procure sempre colocar em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. E creia que as demais coisas vos serão acrescentadas. Descanse nesse nosso Deus, confie nele. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra em Atos capítulo 16. Eu creio que ela é conhecida essa palavra, essa passagem, é de conhecimento de muitos. É sobre a prisão do apóstolo Paulo e de Silas, quando eles estavam sendo açoitados ali na prisão e estavam louvando. E eles até foram presos por pregar a palavra de Deus, mas aqui neste caso aqui, porque também eles libertou uma jovem que estava possesso de um espírito adivinhador. É o que fala aqui no versículo 16, Atos 16, 16. O apóstolo Paulo então libertou essa jovem desse espírito de adivinhação. Mas os donos dela não gostaram dessa libertação, porque os donos dessa jovem, ganhavam com esse espírito de adivinhação que estava nessa jovem. Então era a fonte de lucro deles. Aí o apóstolo Paulo, através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus, do Evangelho, liberta essa jovem. E aqueles donos daquela jovem, então, se revoltaram contra o apóstolo Paulo e o que aconteceu? É o que nós vamos ver aqui: prenderam os dois. E os dois foram presos, apóstolo Paulo e Silas. E eu quero compartilhar com você então a partir do versículo 19 até o versículo 34. E medite comigo mesmo, leia comigo, porque essa aqui é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E Deus ele sempre ilumina a palavra dele para estar nos abençoando. Deus tem milhares de promessas, milhares de bênçãos para nos revelar, para nos dar através da sua palavra. Então, a necessidade de você ler e meditar comigo. Por isso que eu leio todos os dias. E a palavra de Deus ela se renova a cada manhã.
Cada vez que você lê a palavra de Deus, tem algo novo para você, tem bênção nova para você. E eu tenho certeza que ele tem uma bênção maravilhosa, especial para você através dessa leitura, através desta meditação. Eu vou começar a leitura aqui no nome de Jesus Cristo. É Atos capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 34. Nós vamos ler e depois nós vamos estar orando, vamos estar conversando com Deus. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então, isso aqui é os senhores aqui vendo que a jovem que foi liberta daquele espírito de adivinhação. Aí eles agarraram Paulo e Silas e o levaram ali à presença das autoridades para que eles viessem a ser presos. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha a mentira, né? Sendo aqui até usado aqui pelo Satanás, pelo inimigo, porque eles não estavam causando perturbação, confusão nenhuma. Eles estavam levando a palavra de Deus e o evangelho e libertando as pessoas, né? Dando às pessoas a liberdade de servir a Deus, de ter comunhão com Deus. Imagina aqui a felicidade dessa jovem. Os donos dela, os senhores dela não ficaram felizes, porque era a fonte de lucro deles. Mas ela com certeza ficou feliz, porque ela foi liberta. Ao versículo 21. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Isso aqui já é outra mentira. É propaganda aqui a salvação em Jesus Cristo. Todos podem receber, basta crer. Qualquer pessoa, sendo judeu ou não judeu, basta crer. Basta ter fé em Jesus Cristo e pode receber sim a salvação em Jesus Cristo. E não só a salvação nele, mas como todas as bênçãos, as promessas que Deus tem em sua palavra através do seu Filho Jesus Cristo. Ao versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então eles, né, não foram só presos, mas também como foram açoitados aqui, foram presos pela multidão. É a perseguição que todas as pessoas que levam o evangelho, as pessoas que fazem a vontade de Deus têm. Alguns têm uma perseguição com mais intensidade, outros mais leve, mas nunca deixou de ter e nunca vai deixar. Essa é a realidade. É você que quer seguir a Jesus e quer fazer a vontade de Jesus, fique já sabendo que sempre vai haver perseguição. Algumas mais intensas, outras mais leves, mas sempre vai ter. E sempre nós temos que se negar o nosso eu. Nós temos que sempre carregar a nossa cruz. Jesus disse que aquele que quer seguir aí, nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-o. Então, você quer seguir a Jesus, quer ser discípulo dele, você tem que ter essa ciência de que sempre vai haver perseguição. Às vezes mais intensa ou menos, mas sempre vai ter. E que nós temos que ter um preço a pagar. Temos que carregar a nossa cruz. Ao versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles foram presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Então olha que tremendo. Eles não estavam, Paulo e Silas, não estavam murmurando. Eles podiam estar murmurando, eles poderiam estar revoltados, se queixando até contra Deus, mas não. O que eles estavam fazendo? Cantando louvores a Deus. Oravam a Deus. Então eles não murmuraram. É um grande exemplo para mim, para você. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades, não murmure, não reclame, não. Ore. O nosso papel é orar, temos que orar. Ponha diante de Deus, eu comecei até falando aqui, ponha diante de Deus todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades. Ponha diante dele em oração, através de oração, através de súplicas, petições, e louve a Deus. E os demais companheiros aqui estavam escutando ele. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então olha o poder que tem a oração e o louvor. Um terremoto enorme aconteceu ali e as cadeias ali foram abertas. As correntes ali, os cadeados foram quebrados. Seja qual for a prisão que você tiver, aqui eu falo aqui, não é só prisão física, mas a prisão espiritual. Tem muitas pessoas presas espiritualmente, presas no medo, na angústia, às vezes presas num vício,
às vezes preso, sei lá, tem tantas prisões espirituais, tantos vícios, tantos pecados, seja qual for, se você orar a Deus e louvar a Deus, essa prisão que você se encontra pode ser quebrada, pode ser desfeita através do nome de Jesus Cristo, através da oração do louvor, através de Jesus Cristo. O versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, olha ao ponto que chegou o carcereiro. Ele ia suicidar, ele ia tirar a própria vida dele por causa desse acontecimento. Mas Paulo bradou em alta voz. Então, quando ele viu, o apóstolo Paulo viu que o carcereiro se tinha despertado do seu sono, ia se suicidar, Paulo começou a gritar em alta voz, imagem gritando, né? Por o carcereiro, ô carcereiro, gritando mesmo. Não, o que ele diz? Que não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo não tivesse gritado, não fosse um servo de Deus, um homem de Deus, ele deixou o carcereiro se suicidar ali, e ele com todos os demais presos ali, o que eles iam fazer? Eles iam fugir. Mas não, o apóstolo Paulo e Silas, eles eram de Deus. Então eles não deixou tal coisa acontecer, tal mal acontecer. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus para todas aquelas pessoas que creem em Jesus. Será salvo não só você, mas como você e toda a sua casa. E aí, não é só a salvação, mas como eu já disse, você também será possuidor de muitas bênçãos, de muitas promessas de Deus. Deus tem muito que nos abençoar através do seu Filho Jesus Cristo. Basta nós crermos, e não só nós, mas toda a nossa parentela, todos que estão à nossa volta, é a promessa de Deus. Se você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai ser salvo você e toda a sua casa. E toda aquela maldição hereditária que vem acompanhando você e toda a sua família pode ser feita, pode ser quebrada. Só pode ser quebrada, na verdade, na realidade, através de você crer em Jesus, de você aceitar na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Aí você passa a ser nova criatura, passa a ser salvo nele, e essas maldições que te perseguem, que vem acompanhando toda a sua família, é quebrada no nome de Jesus Cristo. E você passa a ser possuidor das bênçãos em Cristo Jesus, a ser possuidor das promessas em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 fala que em Jesus Cristo já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deixa eu ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, Efésios 1, versículo 3. Que em Jesus Cristo nós já somos abençoados. Que, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, Deus já tem todas as bênçãos, todas as promessas preparadas, prontinhas para mim e para você em Jesus Cristo. Nele, é nele. Então, creia nele. Respondeu-lhe o carcereiro, né? Respondeu o apóstolo Paulo, né, ao carcereiro. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então ele pregou a palavra de Deus para o carcereiro e toda a casa dele, porque a palavra de Deus, ela é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não envergonhava do evangelho de forma alguma. Por quê? Porque ele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, o carcereiro que foi salvo. Olha que reviravolta, ele ia se suicidar. Olha que coisa, hein? Que transformação tremenda. Ele ia ali tirar a vida dele, mas quando Deus entra, ele entra para dar a vida, não para tirar a vida. Quando ele entra para dar alegria, não para dar tristeza. Quando ele entra, é para dar saúde, não doença. Quando Deus entra, é para que todas as pessoas venham ter vida e vida completa e vida em abundância. Jesus disse em João 10, versículo 10. Eu vou ler aqui também para não ficar só nas minhas palavras, mas lá diz assim: eu vim para que tenham vida e vida completa e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Então Jesus Cristo ele veio para que tenham vida e abundância. Então aquele canceiro ele teve essa reviravolta na vida. E não só ele passou a ter a vida eterna, ser salvo, ser abençoado, mas como toda a família dele, como todos os seus. Isso é promessa de Deus para você também. Creia em Jesus Cristo. E se você já é uma pessoa que crê em Jesus, já tem Jesus, né, e às vezes tem até muitos anos, continue firme, perseverante. Ou se você está desviado, se você está fraco na fé, volte. Peça a Deus que Ele aumente a sua fé. Se você está dormindo, está no sono, peça que venha te despertar, para que você venha estar sendo possuidor das bênçãos, das promessas que Ele tem preparado para você em Jesus Cristo. É a vontade dele. Aqui em Efésios 5,14, ele diz que, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você que está dormindo, você já é de Cristo, você já é salvo, mas você se encontra dormindo, você se encontra morto. Não, desperta tu que dormes. E Cristo ele vai iluminar você, vai iluminar toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus passos, todos os seus planos serão bem-sucedidos em Jesus Cristo. Amém? A palavra abençoada de Deus para mim e para você é Atos 16, né? Lemos que do versículo 19 ao 34. Que você venha meditar nesta palavra. Agora eu convido você a estar orando, a estar conversando com Deus, comigo. Una sua fé com a minha, vamos conversar com Deus de verdade. Deus ele procura pelos verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Então vamos adorar esse nosso Deus em espírito e em verdade. Vamos pedir, ó Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude a adorar em espírito e em verdade. E através desta oração eu aconselho você a fazer 3 coisas. Primeiro, agradeça a Ele pelas bênçãos já concedidas, pela palavra, pelas misericórdias sobre a sua vida. Segunda coisa, peça a Ele perdão, peça a Ele misericórdia, peça para que Ele venha perdoar você e te perdoa. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda maldade. Então, confesse a Ele os seus pecados, crendo, e Ele vai te perdoar e vai te purificar de toda maldade, de toda injustiça. Que, para não ficar só nas minhas palavras, 1 João 1,9. Deixa eu ler aqui para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeira coisa, agradeça. Segunda, peça a Ele perdão. E terceira, peça a Ele, faça petição a Ele, leve diante dele essa causa sua. Peça a Ele, porque, como Jesus disse, buscais e achareis, bateis a porta e se abrirá, pede e recebereis. É a palavra de Jesus Cristo. Então vamos até a Ele em oração agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Pai, muito obrigado mesmo pelo dia de hoje, Pai, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia, pelo alimento. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, por este meu irmão, esta minha irmã que acompanha, Pai, esta palavra do Senhor, Pai. Que ela possa ser iluminada pelo Senhor, Pai. E eu peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas falhas, pecados por pensamentos, pecados por palavras, pecados por atos, pecados conscientes ou inconscientes. Perdoa-me, Pai. Perdoa este meu irmão, esta minha irmã. Tenha misericórdia, Pai. Como o Senhor nos falou na sua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Eu peço perdão, Pai, por mim, por este meu irmão, por esta minha irmã, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. E continue nos vivificando, Pai, nos caminhos, nos preceitos, nos projetos, meu Pai, nas obras do Senhor, em nome do seu Filho, Pai, Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu peço que só abençoe essa pessoa no que ela está pedindo do Senhor agora, que seja de acordo com a vontade do Senhor, Pai. Que só ajude ela a pedir, Pai, de acordo com a sua vontade, Pai. Nos ajude, Pai, a sempre fazer a vontade do Senhor, a sempre colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nos ajude a crer, Pai, na palavra do Senhor, a crer no Senhor. Aumente a nossa fé, aumente o nosso desejo de ler a palavra do Senhor. Nos dê força, Pai, para praticar a palavra do Senhor. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê força, nós precisamos de força, Pai. Nós precisamos de ânimo, Pai. Nos encoraje, Pai. Nos ajude a ser pessoas encorajadas, Pai, corajosas. Nos ajude, Pai, a ser pessoas entusiasmadas, Pai, com a vontade do Senhor, Pai. E essa pessoa que ora comigo, Pai, aumente a fé dela, Pai. Se ela está enferma, eu peço que o Senhor cura. Eu peço que o Senhor sare. Eu sou o médico dos médicos, Pai. Seja onde que estivesse enfermidade, Pai. Seja a dor, Pai, ou qual que seja o machucado, eu peço que o Senhor cure, que o Senhor sara,
no nome do seu Filho, meu Pai, Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E como o Senhor libertou essa jovem, Pai, desse espírito, Pai, maligno, Pai, de adivinhação, eu peço, Pai, que o Senhor liberte, Pai, qualquer um, Pai, que está ouvindo esta oração, Pai. Este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, Pai, esta minha amiga, eu peço que o Senhor liberta, Pai, cura, sara, Pai, liberta de todo vício, Pai, liberta, Pai, de toda ansiedade, angústia, Pai, de todo medo, ó, Pai, de todo desespero, Pai, liberte, Pai, de todo mal, no nome de Jesus Cristo, amém. E você diga amém. E fique firme na leitura da palavra de Deus, fique firme também na oração. E até amanhã, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.